Um personagem bem desconhecido da Marvel, que tá recebendo um certo holofote agora fora dos quadrinhos. É basicamente um inimigo do Capitão América, empregando seus ideais de forma extrema e violenta. Lutando pela liberdade das pessoas e pelo fim das fronteiras. Esse é o Apátrida. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Kor Morgenthau, o primeiro Apátrida, ou no original Flag Smasher, foi criado por Mark Gruenwald e Paul Neary, surgindo pela primeira vez em Capitão América número 312 de 1985. Kor Morgenthau era filho de um rico banqueiro suíço que se tornou um diplomata. Desde jovem, Kor acompanhava o seu pai nessas missões diplomáticas em vários países, o que fez com que eles nunca ficassem morando no mesmo lugar por mais de um ano. Então ele sempre precisava aprender as línguas dos países para onde iam. Precisava se adaptar aos novos ambientes e novas culturas. Mas mesmo assim, às vezes ele era menosprezado pelas crianças por não ser nativo daquele país. Durante um período em que moraram em Tóquio, Kor estudou artes marciais e, aos 15 anos, ganhou a sua faixa preta de karatê. Com 19 anos, Kor foi com o pai para os Estados Unidos, onde ele se tornou um delegado das Nações Unidas. Enquanto Kor conseguiu se matricular na Universidade de Columbia, onde estudaria ciência política para seguir os passos do pai. O pai de Kor sonhava com um mundo sem guerras e sem violência. E ironicamente, durante um protesto na embaixada da Latvéria pela paz, o pai de Kor morreu pisoteado no meio da multidão. Com isso, Kor abandonou a universidade e, sentindo que o seu pai buscava a paz de maneira muito passiva, ele iria seguir o sonho, mas através da única linguagem que o mundo todo entenderia: a violência. E o maior símbolo de separação das pessoas na Terra para ele eram as bandeiras, as fronteiras dos países. Assim, Kor começa a lutar por um mundo unificado usando o uniforme e o codinome de Flag Smasher, o Destruidor de Bandeiras, ou batizado por aqui como Apátrida. Kor recebeu uma imensa herança pela morte do pai e usou isso para criar um arsenal como o seu uniforme e a sua tecnologia que o ajudaria em combate. Ele começou com ataques terroristas a símbolos do separatismo mundial, como bandeiras das nações, e atacando embaixadas. Kor queria chamar a atenção para sua causa, então ao descobrir que o Capitão América, o símbolo do ideal norte-americano, faria um discurso público em Nova York, o Apátrida apareceu no momento fazendo uma multidão de refém, forçando todos a ouvirem a sua mensagem antinacionalista. Isso resultou num combate entre os dois, onde Kor foi derrotado e deportado do país. Mas em pouco tempo, o Apátrida usou seus recursos para se juntar a uma organização chamada Ultimato, que tinha os mesmos objetivos antinacionalistas que ele. E Kor se tornou o líder da organização rapidamente. Ele sequestrou um avião cheio de reféns e exigiu que o Capitão América se rendesse. Então Steve tentou acalmá-lo, concordando com a sua visão de paz mundial, mas discordando com os seus métodos. E então, em mais um combate, o Apátrida foi derrotado. Em 1989, o Apátrida descobriu que a organização Ultimato estava sendo financiada secretamente pelo Caveira Vermelha, que estava envolvido em vários planos, inclusive alguns que causaram o afastamento de Steve Rogers como Capitão América. E para Kor, que é um antinacionalista, é impensável trabalhar com alguém como o Caveira Vermelha, que era um nazista. Ao saber disso, o Apátrida abandonou o Ultimato e foi atrás do Capitão América, mas quem usava o manto nessa época era John Walker, o futuro agente americano. Assim, o Apátrida vai ao encontro do verdadeiro, de Steve Rogers, para que eles se unam para lutar juntos contra o seu inimigo em comum. Inclusive, esse descobrimento de que o Caveira estava por trás de vários acontecimentos foi o que influenciou o governo dos Estados Unidos a devolver para Steve o seu manto de Capitão América.
Com a derrota do vilão, o Apátrida assumiu a liderança da Ultimato mais uma vez, agora sem o Caveira Vermelha envolvido. E assim, ele continuou a sua onda de ataques às nações, o que o colocou em conflito com o Justiceiro, com o Cavaleiro da Lua e até mesmo com o Motoqueiro Fantasma, entre 1989 e 1990. Depois de mais alguns confrontos com o Capitão América e encontros com outros personagens como o Homem-Aranha e mutantes como a Medula e Kitty Pryde, o Apátrida desapareceu, até voltar em 1999, onde Kor foi capturado pela empresa petrolífera Roxxon, que usou drogas experimentais e o transformou numa espécie de criatura monstruosa com pensamentos limitados só para servir às suas ordens. Mas o Capitão América o enfrentou mais uma vez e o libertou desse controle mental. Até que em 2002, o Apátrida ataca com a Ultimato um país chamado Rumequistão, na Europa Central, se tornando assim o novo comandante daquele território, o que ele via como o primeiro passo em direção ao seu sonho de harmonia global. Mas o lugar acabou se tornando uma ditadura. Então em 2006, a Dominó foi contratada e assim Karl Morgenthau foi assassinado. Depois de Karl, mais 2 pessoas usaram o manto de Apátrida, mas não apareceram muito e não tiveram muito destaque nos quadrinhos. Guy Thieriot surgiu em Civil War Young Avengers and Runaways número 1 de 2006. Ele era integrante da Ultimato, que ascendeu ao cargo de líder com a mesma ideologia de Karl. Mas em 2015, depois de vários conflitos e derrotas contra o Deadpool, um outro integrante da Ultimato, chamado apenas de Karl, com C agora, mata Guy, porque ele considerava o Deadpool um mercenário totalmente sem prestígio. Então o próprio Karl se torna o terceiro personagem a usar o manto de Apátrida, surgindo em Deadpool número 43 de 2015. Só que 2 edições depois, no número 45 da mesma revista, Karl morre exatamente nas mãos do próprio mercenário Tagarela, que destrói também praticamente toda a Ultimato de uma só vez. Karl Morgenthau meio que ressurgiu mais uma única vez anos depois, mas não era ele de verdade, era um modelo de vida falso, uma espécie de robô que imita o ser humano. Surgindo em Capitão América Sam Wilson número 14 de 2016, ele foi criado para encenar uma situação com reféns onde Steve Rogers resolveria o problema. Mas isso aconteceu porque nesse período, Steve estava sendo controlado pelo cubo cósmico, acreditando que fazia parte da Hydra. E logo depois desse teatro, o robô Apátrida foi mantido em hibernação e nunca mais foi visto. O Apátrida, além de ser muito rico e poliglota, não tem nenhum tipo de super habilidade em si, mas ele usa um uniforme extremamente resistente, além de ter a sua máscara equipada com lentes especiais e de financiar grupos antinacionalistas como a Ultimato. Ele já usou algumas armas de fogo, mas a sua principal arma é uma massa cheia de espinhos, com a qual ele gosta de literalmente esmagar bandeiras, como o seu nome original sugere. Fora dos quadrinhos, o Apátrida tinha surgido apenas no jogo Marvel Avengers Alliance. Mas atualmente, o personagem vem sendo representado de formas um pouco diferentes em live action na série Falcão e o Soldado Invernal, onde Karl é Karli Morgenthau. E o codinome de Apátrida não se refere a um personagem único, e sim a todo um grupo terrorista. Karl surgiu com a ideia de unir as pessoas como humanos sem bandeiras, uma única nação, um só povo. Mas o Apátrida foi criado para ser o oposto ideológico do Caveira Vermelha, que é um nazista, ou seja, um extremista nacionalista. Enquanto Karl é um extremista anarquista, se autoconsiderando realmente como antinacionalista. São 2 lados totalmente opostos e totalmente extremos, mostrando ao Capitão América como nenhuma solução é encontrada quando os assuntos são tratados com extremos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Apátrida.
Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.